independência do Brasil. Olá, crianças! Como história do dia, Tia trouxe um pouco para vocês sobre a história do nosso país, sobre a independência do Brasil. Por que existe o 7 de setembro? Por que se chama independência ou liberdade do Brasil? Tudo isso vocês vão conhecer um pouco melhor depois da história que eu contar para vocês. Então prestem atenção. Há muitos e muitos anos atrás, o nosso país era colônia de Portugal. Ou seja, dependia de Portugal. Todas as decisões que precisavam ser tomadas passavam por Portugal. E isso dava o direito dos portugueses virem para nosso país e explorar nossas riquezas. E eles vinham sempre e exploravam nosso ouro, nossa madeira, certo? Só que os anos foram se passando, e tudo continuava do mesmo jeito. Sempre explorando nossas riquezas. Até que em 1820, a família real, que era lá de Portugal, decidiram vir morar aqui no nosso país, certo? E eles passaram algum tempo aqui no nosso país, mas às pressas tiveram que voltar para Portugal e deixaram aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, e sua esposa Leopoldina. Dom Pedro I gostava muito desse país. Ele amava as nossas matas, as pessoas, e as pessoas que aqui moravam também gostavam muito dele, né? Só que o tempo foi passando e a corte real de portuguesa, ou seja, os portugueses, decidiram que Dom Pedro I teria que voltar para Portugal, tá certo? Só que Dom Pedro e sua esposa não gostaram muito da ideia, porque eles gostavam muito daqui. E o que foi que eles fizeram? Eles decidiram que não ia. E foi nesse dia que Dom Pedro deu como resposta: não, eu não vou voltar. E saiu, e num grito bem forte, ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Mas Portugal não gostou muito da ideia não de Dom Pedro não, de ficar aqui, certo? De não acatar a ordem de voltar para Portugal. Por quê? Porque eles não iam poder mais explorar nossas riquezas, eles não podiam vir mais para cá e tirar nossa madeira, nosso ouro, cortar nossas matas, tá certo? Isso gerou uma revolta muito grande neles. Mas Dom Pedro, muito esperto, pegou seu cavalo e viajou para São Paulo. Saiu galopando. Quando chegou lá, ele juntou todos os soldados e ordenou aos soldados que acatassem a sua ideia, que ele não iria voltar, porque ele teria decidido a libertar o Brasil de Portugal, a tornar o Brasil independente. Então ele disse: todos vocês, soldados, têm que acatar a minha ideia, tá certo? E eles foram cavalgando, juntou vários soldados, saíram andando até que chegaram às margens do rio Ipiranga, próximo ao rio Ipiranga. Lá, próximo desse rio, ele prometeu que o Brasil não dependeria mais de Portugal, que o Brasil seria um país livre. Então ele levantou sua espada e, num grito muito forte e alto, ele disse: independência ou morte! E desde esse dia, o nosso país é livre e não depende mais de Portugal, assim podendo tomar suas decisões e construir sua própria história. E essa é um pouco da história da independência do nosso país. Viva o Brasil, viva Dom Pedro I, que nos libertou de Portugal. Alguns personagens históricos, ou seja, pessoas importantes no processo de independência do Brasil, é Dom João VI e sua esposa Carlota Joaquina, pai e mãe de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele que resolveu ficar no Brasil, gostava muito do Brasil, e quem proclamou a independência do Brasil, tornando o Brasil livre de Portugal. Leopoldina, esposa de Dom Pedro I,
sempre esteve ao lado dele, o incentivando a lutar pela independência do Brasil, e foi ela que assinou o documento da independência do Brasil, tornando o Brasil independente de Portugal. E José Bonifácio, que sempre esteve lado a lado também, dando força e apoio e sempre incentivando a Dom Pedro I tornar o Brasil independente. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência